orientada em Direito pelo Emerson Afonso. Hoje eu vim falar um pouquinho do que foi produzido, né, nesse período que a gente teve. Já é a segunda renovação, no caso, né? São 2 pesquisas que foi desenvolvida em um único trabalho. Na primeira eu tive a participação do Luiz Henrique e essa segunda eu desenvolvi sozinho. O tema da pesquisa é noção de interesse público no pensamento político ocidental. Como a gente sabe, a filosofia vai trilhar esse primeiro caminho, né, do que depois vai ser chamado de direito e conhecido como alguns conceitos que a gente tem hoje, inclusive, na administração pública brasileira, que a gente sabe que foi totalmente importada do Ocidente, e foi uma construção com toda a base na filosofia. Eu vou recapitular um pouco sobre o ponto de partida que foi a pesquisa e aonde a gente conseguiu chegar. O ponto de partida foi Aristóteles e Platão, assim como toda a base da filosofia. Então, em Platão a gente consegue já ver, né, o surgimento do bem e do bem coletivo, né, da parte subjetiva. Ele não vai se ater como Aristóteles vai na política. A contribuição de Aristóteles é muito mais forte, o conceito dele se aplica melhor. O do Platão pode fazer até sentido, né, quando ele vai falar do bem da cidade, a construção da cidade, mas de fato o que a gente consegue ver uma semelhança muito grande é o do Aristóteles. E eu expliquei um pouco, né, durante essa pesquisa. A gente fez um percurso, tanto nas obras dele da política, da metafísica, da ética Nicômaco. Ele vem tratando sobre o bem, né, e um bem coletivo. Ele tem várias formas de bem, mas o que vai se tornar o interesse público posteriormente na modernidade. Então, ele, né, tem a teoria de que o final das coisas, né, tem um fim. Então, sempre o fim é o bem. E aí, o que seria o bem comum? Né? Ele vai pôr a política, né, a prática da polis, como o bem comum. E aí a gente vai ter o bem comum, que a gente vai ter um bem-estar social, que é os cidadãos gregos que são ativos na polis, né, que podem participar dos discursos. E ele tem alguns critérios, né, tem que ser cidadão grego, geralmente o chefe de família. Você vai ter alguns critérios para participar da polis. E a polis é esse lugar de desenvolvimento, né, de bem comum, onde vai ser discutido as pautas daquela cidade. Não muito diferente, a gente tem um cronograma, né, a gente vai fazendo uma construção histórica, né, desse conceito. Até então, a melhor forma foi essa, de polis, né, do fim das coisas e o bem comum como um fim principal para esse tal fato. E aí a gente passa para Tomás de Aquino, né, onde ele vai ser totalmente influenciado pela escolástica, né, é esse momento do medievo, onde Aristóteles tem uma suma importância nesse período, por conta tanto da religião, né, o Tomás de Aquino é considerado um santo, né, então ele vai escrever a Suma Teológica, e na Suma Teológica ele vai começar a constituir o que seria esse bem comum. Né? Ele, como um religioso, ele se atém muito mais dentro disso. Então, ele vai falar sobre os desejos, onde ele vai julgar o que é o bem, o que é o mal, e que cada indivíduo tem esses desejos. Né? E eles são guiados por esse desejo. E aí, para ele, o que seria o bem e o bem comum? É que tivesse algo que conseguisse controlar, né? Que esse desejo não se excedesse, tivesse um fim. E esse fim ele vai formular como se fosse um tipo de lei, uma forma de controle. E isso seria o bem comum para ele, né? O controle desses indivíduos com os desejos aflorados, numa forma de apaziguar, né, e controlar esses desejos numa sociedade. Esse pensamento foi desenvolvido bem antes da modernidade, né, e a gente vai casar muito a leitura que o Searle vai fazer sobre a construção da sociedade, que é muito semelhante, muito mesmo. Né? Eu dei um salto, mas eu vou voltar, porque logo após, né, esse período do Tomás de Aquino, começa a surgir o período de Renascença, né, o período onde as coisas vão começando a passar por algumas reformas. Né? A gente vai ter, nesse período, instaurado ainda a coroa,
ainda é a forma de governar da coroa. E a gente vai começar, né, a surgir no período da Renascença, né, no final do medievo, algumas revoltas e movimentos políticos, e a gente vai começar a ter queda de coroa, o fim do feudalismo e a instauração de vai ter um novo processo, né? O iluminismo, a gente tem um avanço da ciência, e a gente vai ter N coisas. Esse período é muito rico, o período de Renascença é muito rico, porque surge muita coisa, muito avanço científico, né? Que contribui para o desdobramento do conceito, né, de bem comum para se tornar interesse público. Até então não tem república, né? E a França vai ser pioneira nisso. Então, a gente tem essa passagem, né? Bacon contribui bastante sobre essa separação. Quando ele vai começar, ele é conhecido como o pai da ciência moderna, e não é à toa. O Novo Ormond, um dos livros principais dele, ele vai começar a dividir, né, a ciência, o que é filosofia, o que é poesia, o que é razão. Né? Posteriormente também ele tem a pegada central dele de ciência, o que ele considera ciência, onde haja, né, a junção tanto do saber teórico, né, que seria a razão, mas também ele dá muita prioridade ao que seria o empirismo, né, a ciência como um acúmulo de uma sequência de repetições, né, de avanços que você vem tendo, só que de uma forma racional, aplicada à razão sobre esse empirismo. E ele casa, né, ele faz a construção dele de ciência. E exatamente, tendo essa passagem para o medievo, com o fim das colônias, né, a queda da coroa, a gente começa a ter alguns movimentos. Um deles também é o capital. O capital vai entrar muito atrelado nisso, né, a economia, o que ainda não é conhecido de economia, mas já começa a ter, né, alguns indícios sobre o que vai se tornar, né? Porque a gente está saindo de uma época de coroa onde não tem república, não tem divisão de poder, tem divisão de poderes, mas não da forma que a gente vai ter, né, posteriormente da modernidade, e nem de controle de economia. Até então a gente usa eras câmbio, troca, né? Você não tinha muito formalizado isso. Então você começa a surgir, né? Tem os movimentos camponeses, onde Marx vai relatar muito bem, né, essa transição, né, da cidade, dessa troca, a troca de mercadoria, que deixa de ser somente pela troca, você começa a agregar valor, e aí você começa a ter também maquinário, e aí você nas grandes cidades você começa a ter o surgimento do que vai se chamar indústria posteriormente. Né? E aí ele faz essa construção no Capital, né, volume 1, 2 e 3, e a gente consegue ter noção de como é essa transição, né? Como estava sendo feito, né? O rompimento da coroa, a influência que a coroa também, mesmo rompida, ainda exercia sobre as terras, porque era dono das terras, né? Os feudalismos, os campos e trabalho escravo, enfim. A gente passa por esse momento e a gente combina, né, com a Revolução Francesa, que seria o esgotamento, em 1719, a gente tem um esgotamento, né, desse movimento, né, de indústria sobre o camponês, e a gente vai ter uma revolução burguesa, né, que, enfim, tem seus prós e contras aí, mas é que o capital vai ter daí para frente um papel muito importante, tanto na ciência quanto no avanço, né, quanto na instauração da República. Essas coisas vão andar bem atreladas. E com a Revolução a gente tem o ganho, né, dos direitos humanos, o que fortalece ainda mais o conceito. Né, porque até então você ainda tem, como não é instaurado ainda uma república, você tem em alguns lugares o que seria o bem comum, mas você não tem ao certo uma definição, e a cada lugar você tem uma peculiaridade e as pessoas seguem de uma certa forma o que eles acham que é o bem comum.
né, até os contratualistas também têm as suas contribuições, né, o Hobbes, o Locke. Enfim, a gente faz essa passagem e a chegada dos direitos humanos é muito importante, né, porque nos direitos humanos a gente também consegue ver muito de Bacon, né, onde se torna ciência. É uma ciência, mas é uma ciência voltada para o humano, né, e uma instalação de fato de que isso deve ser seguido. E aí você começa também a ter o surgimento das constituições, né, e isso entra como um dos pilares da Constituição, né, os direitos humanos. Passando, né, fazendo esse breve recorte, até porque é muito mais informação, assim, são momentos históricos que são muito carregados, e a gente sempre vai tendo um desdobramento do conceito com um fator a mais, né, seja economia, seja ele o que for, a gente sempre tem alguma coisa agregada e atrelada para a somatória disso. Dada a instauração da República na França, a França é pioneira, bem antes, né, de qualquer país ocidental ter algum conceito formado sobre república. A França já estava muito à frente por ter, né, divisões de território mais certa, também está mais politizada, mais à frente do que, por exemplo, a Itália, né, que também foi um grande império. Então ela instaura a república e ela já automaticamente instaura um serviço público. E aí dentro desse serviço público surge, né, o interesse público. Ainda não como interesse público, mas um bem comum central, como uma forma de garantir, né, a partir de todos os movimentos que aconteceram posteriormente, bem recente, né, por exemplo, várias revoluções que a gente teve, de ter essa garantia, né, de que isso não aconteceria de novo, e focado no bem-estar social, né. Esse é o ápice da modernidade. Então a gente consegue remontar, fazer esse breve recorte, que foi o que a gente se propôs, né, passear nas épocas e ver como surge esse conceito no Ocidente e como ele chega para a gente aqui no Brasil. Porque hoje no Brasil também o interesse público é um dos pilares da administração pública brasileira, né, um dos principais. E como isso é exercido, né? Porque hoje num processo administrativo você tem que explicar as motivações, você tem o devido processo legal, onde você tem que discriminar tudo, né? E muitas das vezes o serviço público é um foco dele estar lá, dizer que aquilo dali faz parte do interesse público e de que é uma forma, né, do serviço público do Estado garantir o bem-estar social. Né? Esse bem-estar social a gente sempre remete. Esse conceito foi importado da França para cá. A França tem grande influência na nossa Constituição e no ordenamento jurídico. E foi isso que foi feito durante a pesquisa. Né? A gente conseguiu remontar e chegar pelo menos até a atualidade, né, da modernidade na França. Paramos nesse período, não avançamos mais, porque já era o suficiente para fazer contraponto de como isso foi importado para o Brasil. Eu pretendo desenvolver mais, porque tem muita coisa ainda dentro desse cenário, né? Uma pesquisa muito extensa, porque a gente está falando de épocas e movimentos diferentes, mas a intenção da pesquisa foi essa. Esses foram os principais autores que eu utilizei. Eu usei bastante bibliografia, até porque fazer recorte histórico dá um pouquinho de trabalho, mas é isso é um pouquinho do que foi desenvolvido.